Utilizar o ChatGPT para montar uma dieta é possível? Isso vai dar resultado? Eu só não vou levar esse vídeo mais a sério ao ponto de falar que eu vou fazer a dieta que o ChatGPT vai me passar nesse vídeo, que você vai estar assistindo, porque eu estou em preparação e eu vou competir. E sim, é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Como utilizar a inteligência artificial ChatGPT ou ChatGPT para realmente fazer com que você crie um norte e um direcionamento muito mais detalhado para o ganho de massa muscular. Meu nome é Otávio Frasson, eu sou técnico em nutrição esportiva, atleta de fisiculturismo, estou me graduando em nutrição e lá na minha caixinha de pergunta do Instagram eu recebi essa pergunta aqui do Renan, falando sobre eu já ter usado ou não o ChatGPT para estruturar uma dieta. Eu nunca fiz isso, mas isso me deu uma ideia. Eu falei, pô, eu posso realmente fazer isso e mostrar para as pessoas que precisam e como que elas conseguem criar um norte e um direcionamento mais fácil para ter o seu resultado esperado, sem precisar desembolsar uma grana que ela não tenha para ir ao nutricionista. Eu não preciso nem falar para vocês que uma inteligência artificial robótica ela não chega próximo de um ser humano capacitado que tem o feeling e um conhecimento mais técnico e detalhado. Vamos lá então, como que você vai estar utilizando o ChatGPT? A gente já está com o ChatGPT aqui aberto na minha tela e a gente vai precisar entrar em alguns conceitos. O primeiro deles, se você quer ganhar massa muscular, você precisa fazer uma dieta de superávit calórico, ou seja, ingerir mais calorias do que seu corpo gasta, para assim você ter uma reserva energética que seu corpo tenha utilidade para a construção de novos tecidos, sendo assim tecidos musculares. Mas Otávio, eu não sei qual que é meu gasto calórico diário. Eu não sei quantas calorias eu tenho que comer. E é aí que eu tô aqui para te ajudar. Por isso, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e realmente fique por dentro de todo o conteúdo nutricional, de todo o conteúdo de um diário de um atleta e todo o conteúdo envolvendo o mundo da maromba, que eu sei que você gosta. Bom, ChatGPT, eu vou fazer o seguinte comando para ele aqui. O que seria superávit calórico? Superávit calórico é um termo utilizado para descrever um estado em que a pessoa consome mais calorias do que o necessário para manter o seu peso atual. Ponto. Aí ele me dá tudo detalhado, e isso aqui não vem ao caso, mas ele já vai começar a entender qual é a conversa que você está tendo com ele. Ele não é um mecanismo de busca, onde você simplesmente dá lá igual um Google e ele te dá vários nortes. Não. É como se você estivesse conversando com alguém, então você tem que contextualizar para pegar uma resposta mais refinada. Então aqui ele já me explicou o que é superávit calórico, que a gente viu que é uma pessoa que consome mais calorias que o necessário para manter o seu peso atual. A descrição inteira, vocês estão vendo aí, eu não vou ler para a gente não perder tempo, certo? Dito isso, eu até recomendo que você vá fazendo os mesmos comandos que eu estou realizando para que você tenha praticamente o mesmo resultado. Dito isso, eu vou falar para ele assim, como eu descubro meu gasto calórico diário. Afinal, se ele falou que o superávit calórico é uma ingestão maior de calorias do que o gasto calórico diário, eu vou perguntar para ele então o que seria, como eu calculo esse gasto calórico diário. E ele vai me responder. Existem várias maneiras de estimar o seu gasto calórico diário, mas é importante lembrar que essas estimativas são e podem variar de pessoas para pessoas. E aí ele entrega a nossa taxa metabólica basal, mais conhecido como TMB, a atividade física, que é o gasto que você coloca em cima do seu gasto metabólico total, e os dispositivos de rastreamento como o Apple Watch. Legal. Então ele entregou pra gente as duas fórmulas que a nutrição utiliza para realmente ter esse conhecimento. Lembra como eu falei para vocês que o ChatGPT é todo o conhecimento literal e acadêmico dentro de um único software? Então é como se ele tivesse dentro dele diversos livros instalados e já programados com todos os estudos ali dentro. Por isso que suas respostas elas são tão certas e elas encaixam bastante dentro do que você pergunta. Então a taxa metabólica basal, por exemplo, que é uma fórmula de Harris-Benedict, ele simplesmente entrega para nós por um cálculo entre estatura
de idade, sexo, peso e altura. Essas características ele dá a fórmula e essa fórmula você consegue chegar nesse gasto calórico, nessa taxa metabólica basal, que se baseia em quantas calorias o seu corpo precisa para você se manter vivo. E quando a gente fala isso, é relacionado a função cerebral, trabalho cardíaco, função respiratória, produção hormonal, raciocínio, seus órgãos internos estarem trabalhando. Afinal, você pode acordar e passar o dia inteiro sentado no sofá ou até mesmo numa cadeira como eu estou aqui agora, que o seu corpo ele vai precisar de energia para se manter vivo e ativo, para você estar respirando, para você estar pensando, para o seu sangue estar circulando pelo corpo, pelos batimentos cardíacos e até mesmo pelo seu processo digestivo. Então as calorias, elas são muito importantes para o nosso corpo estar sobrevivendo. É como se fosse a gasolina de um carro, se a gente para pensar dessa análise. Junto disso, ele calcula essas relações com a taxa de metabólica física, que seria o seu gasto total diário. Ou seja, essas considerações da sua genética, mais o que você gasta perante as suas atividades físicas. Então, se ele mostrou pra gente que é pela idade, sexo, peso e altura, que é a fórmula que Harris Benedict já mostrou eficaz e é o que a nutrição utiliza até os dias de hoje, eu vou perguntar para ele assim: então, calcule para mim a minha taxa metabólica e meu gasto energético diário, sendo que eu sou um homem, porque ele pede o sexo, então você tem que designar se você é do gênero masculino ou feminino, levando pela fisiologia, tá? É o que a fisiologia manda, não é o que a sociedade está empregando. Sendo que eu sou um homem eu vou colocar que eu tenho 20 anos, para ficar números redondos e ficar mais fácil, 20 anos de idade, quanto mais formal você falar, mais fácil ele vai entender, pesando, vamos colocar que peso 70 quilos, tenho 1,75 m e treino musculação 5 vezes na semana. Ponto. Dou um Enter. E isso você pode ir fazendo muito bem de acordo com as suas características, preenchendo da mesma forma que eu preenchi, porém com os seus dados, com a sua altura, com o seu gênero, com as vezes da semana que você treina, com o seu peso, entendeu? E aí ele deu aqui, ó, para calcular a sua taxa metabólica basal, usando a fórmula de Harris Benedict, podemos usar os seguintes valores, que seria 66 mais 13,75 vezes o peso, 5 vezes a altura, ponto menos 6,75, que é a sua idade em anos. E aí ele já calculou preenchendo aqui o meu peso, a minha altura, 1,75 m, e a minha idade, 20 anos, que foi o que eu coloquei no comando para ele. E deu um total de uma taxa metabólica basal de 1.768 calorias. Ponto. Ele já entregou para mim a minha taxa metabólica basal, que é o tanto de calorias que aqui no exemplo a gente viu Joãozinho, vamos dizer assim, com 20 anos, 1,75 m e 70 quilos, estaria gastando 1.768 calorias. E o gasto energético diário, junto de treino de 5 vezes na semana, a gente teria 2.735 calorias de taxa de manutenção calórica dentro da sua genética e das suas atividades diárias. Ou seja, ele já mostrou para nós, ou ele já mostrou para você que vai estar fazendo esses comandos, qual que é a sua taxa de manutenção e qual que é a sua taxa metabólica. Ponto. Se no exemplo citado aqui deu 2.735 calorias, agora é que vem a mágica. A gente pega esse valor do gasto energético total diário e simplesmente repassa para ele pedindo uma dieta como base em cima disso. Me apresente um exemplo. Você não pode pedir para ele montar a dieta, porque senão ele não monta. Ele vai falar que devido às diretrizes e às leis, somente um nutricionista vai poder te entregar esse protocolo. Mas se você pede um exemplo, ele fala, ó, o exemplo é esse. Então me apresente um exemplo de dieta para
Me apresente um exemplo de dieta de alguém que busca ganhar massa muscular com uma taxa metabólica não, com um gasto energético diário de 2.735 calorias. Dá um Enter. Aqui está um exemplo e aí acontece a mágica. Ele simplesmente me deu. Aqui está um exemplo de dieta para ganho de massa muscular com base em um gasto energético diário de 2.735 calorias. Aí ele dá que lembre-se, é apenas uma sugestão, tudo, beleza. Mas aqui você já tem um norte para você estar seguindo, colocando até em refeições parciais. Primeira refeição, um omelete com 3 ovos inteiros e vegetais, tomate, espinafre e cebola, 2 fatias de pão integral e uma porção de frutas. E ele te dá um exemplo ainda, uma banana. Refeição 2, uma porção de iogurte grego com uma colher de sopa de mel e uma pitada de nozes picadas. Refeição 3, 200 gramas de peito de frango grelhado, uma porção de arroz integral, vegetais cozidos no vapor, brócolis ou cenoura. Refeição 4, uma porção de aveia com leite, e ela ainda especificou que isso seria pré-treino. Uma porção de aveia com leite pode ser adicionado whey protein, uma banana. Refeição pós-treino. Quinta refeição, um shake de proteína, whey protein com água ou leite, uma porção de frutas, exemplo, maçã. Refeição 6, 200 gramas de salmão grelhado, ChatGPT é nojento, rapaz. Uma porção de batata doce assada com salada verde de azeite de oliva como tempero. E a última refeição, antes de dormir, uma porção de queijo cottage com uma colher de pasta de amendoim. Cara, se você é uma pessoa que não sabe como se alimentar, se você não faz uma dieta, se você não tem o norte, só o fato de você, por exemplo, comer isso que ele te passou, você já vai mudar totalmente os seus hábitos alimentares e a sua composição corpórea vai mudar, isso é fato. Não tem como você treinar, não tem como você não se alimentar bem e não tem como você treinar, se alimentar bem e o seu corpo não mudar. Não existe isso, é fisiológico. Só que é claro, a gente não pode levar isso como uma estimativa para detalhamento, para resultado criterioso e detalhado, porque fica muito vago. Você percebe que ele não consegue entregar para a gente detalhes específicos. Como por exemplo aqui, ó. Na primeira refeição a gente já vê, ó, beleza, um omelete com 3 ovos inteiros, beleza, cada ovo tem 80 calorias, então a gente já tá falando aqui de 240 calorias só dos ovos, legal. 2 fatias de pão integral, beleza, se a gente leva em consideração aquela marca Wikibold, a gente já tem aí em 2 fatias de pão integral uma média de 140 calorias, então ele já dentro das calorias que a gente pediu, já tem ali passado para nós uma média de quase 500 calorias, só que daí ele coloca uma porção de fruta, um exemplo, banana. Tá, qual que é o tamanho dessa porção de fruta? Qual é a gramagem da porção dessa fruta que eu preciso para realmente ter as quantidades necessárias de calorias específicas dentro do meu planejamento? Por isso que eu falei que ele não substitui, lógico, um nutricionista. Mas se você para pensar uma pessoa que não sabe o que comer, que não está fazendo dieta e que come tudo errado, por exemplo, o simples fato de começar a seguir isso daqui e comer uma porção de fruta junto com ovos e pão no café da manhã já vai ter um excelente resultado. Então é isso que eu quero que vocês entendam e é dessa forma que você consegue estar utilizando o ChatGPT para ter a sua dieta. Só para a gente finalizar o vídeo, na sexta refeição, ele deu 200 gramas de salmão grelhado e uma porção de batata doce. O que seria essa porção de batata doce? É por isso que todos os nutricionistas e todas as pessoas que realmente fazem dieta levada à risca usam balança de precisão. Porque não adianta você virar para o seu paciente, ou até mesmo se você está indo para o seu nutricionista e ele fala, come uma porção de arroz, ou come uma porção de batata, ou come uma porção de fruta. Tá,
essa porção é o quê? Não dá pra gente ser subjetivo numa relação fisiológica que precisa de precisão. Precisa de precisão. Porque, por exemplo, se a gente fala de uma porção de fruta, eu posso pegar uma porção de fruta gigantesca ou uma porção de fruta pequena. E esses valores calóricos se alteram. Mas é isso que eu falei. Se você precisa de um norte e se você precisa de uma base, você consegue estar utilizando o ChatGPT dessa maneira, colocando essas mesmas características que eu passei aqui no vídeo dentro das suas identidades, peso, altura e tudo mais, para você ter um norte e de fato seguir já uma dieta. Então, se você gostou desse vídeo, realmente, cara, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, faça parte dessa comunidade de pessoas que estão nesse canal, que buscam conhecimento e acompanhar a rotina de um atleta, para que você possa receber vídeos semanalmente aí no seu celular, na sua casa e aprender cada vez mais, tá certo? Tamo junto e lembre-se, desistir não faz parte do nosso esporte. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.